Olá, olá, tudo bom? Olha só, vou começar aqui a live de dúvidas. Foram dois alunos que deixaram as dúvidas lá nos comentários da plataforma da Hotmart, conforme eles foram vendo as aulas, eles deixaram essas dúvidas, e aqui já é hoje, segunda-feira, 8 horas, vou começar a responder essas dúvidas. Estou aqui no Google Meet, se algum aluno entrar, eu vou poder ajudá-lo também com as dúvidas que surgirem. Bora lá, deixa eu compartilhar a tela com vocês, com a dúvida do Eliseu, tá aqui. Ele mandou duas dúvidas e a Sônia mandou uma dúvida. Então, compartilhar a tela com vocês e responder essa dúvida aqui. Acho que eu vou até abrir o decreto para a resposta ficar mais completa. O que que acontece geralmente, né? O pessoal que compra meu curso já está meio que desesperado, às vezes já tem algum cliente, e aí essa pessoa, já tem a dúvida, ela compra o curso e mesmo antes de assistir às aulas, ele já faz as perguntas, que eu acredito que foi o caso do Eliseu. Mas, aqui é um lugar para tirar dúvida, não é um lugar para dar aula, né, mas mesmo assim eu vou responder de uma forma bem didática, mostrando para ele essas coisas, tá bom? Vamos lá então. Eliseu disse assim: quando eu tiver uma edificação grupo F, templo religioso, feita totalmente de madeira e forro de PVC, deve ter ART, extintores, a quantidade será a mesma, né? Pelo fato de ser madeira e forro de PVC, é AVCB ou CLCB? Seguinte, o que define se é CLCB ou AVCB, Eliseu? Você deve ter visto isso depois, conforme você for assistindo às aulas. É a área da construção, tá? E se você vai se preocupar se é madeira ou forro, desculpa, no tratamento da madeira e do forro, também tem a ver com a área da edificação, que eu vou te mostrar aqui. A quantidade de extintor também não tem a ver com a área da edificação, tem a ver com a aula de extintor que você vai assistir. Então, é risco baixo? X extintores a não mais do que 25 metros. É risco médio? Uma unidade extintora a não mais de 20 metros de distância. É risco alto? Uma unidade extintora a não mais do que 15 metros de distância. Né? A pessoa tem que percorrer ali no máximo 15 metros, 20 ou 25 metros, de acordo com o risco da edificação, que também tem uma aula que ensina você a fazer isso, tá? Então, assistam às aulas e você vai conseguir fazer essa parte. E eu vou te mostrar aqui quando você vai se preocupar com o tipo de revestimento da edificação. E aí tem a pergunta 2 também, que eu vou dar uma lida e depois já vou fazer uma explicação aqui um pouco detalhada, mas não tão detalhado como já está nas aulas, só para você se direcionar, tá bom? Quando eu tiver uma edificação grupo F, templo religioso, com parede de isopor e forro de PVC, quantidade de extintores. Quem define a quantidade de extintores, Eliseu? Não é o material, tá? E outra coisa, a carga de incêndio em ambas as perguntas é classificada como alta? Não. Quem vai classificar a classe como alta, média ou baixa é a IT14, tá? É o uso da edificação. E se puder, me responde, agradeço. Claro, estou aqui para isso, vou te responder. Então, o que que a gente vai ver aqui, né? Então, eu vou te mostrar o grupo F e tem aula de SEMAR também no curso, né? Tanto no dia VCB como de CLCB, tem aula de SEMAR para você saber o que você faz quando tiver que analisar e se preocupar com esse tipo de material, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. Vou tirar essa tela e vou compartilhar o decreto. Compartilhar o decreto aqui com vocês. Aqui já está IT 14, deixa eu mudar para o decreto. Tá.
Então, decreto estadual, deixa eu ver se é ele que está aparecendo. É ele que está aparecendo, ótimo. Então, aqui o decreto estadual, para o grupo F, né? Dar uma ampliada aqui. Vou voltar aqui para a primeira tabela aqui do decreto. Grupo F está aqui, igreja, local religioso, velório, F2, né? Igrejas, capelas, sinagogas, tal, tal, tal. E aí a gente vem para a tabela 5. Tabela 5 tá aqui, ó. Então, Eliseu, se a sua edificação tem área menor ou igual a 750 metros quadrados e altura inferior ou igual a 12 metros, e está aqui, ó, dentro do grupo F, quais são as medidas de segurança que você precisa ter? Isso está na aula, só estou exemplificando aqui, né? Controle de material de acabamento é a primeira medida de segurança, e aí tem o número 5 aqui em cima, que diz assim: o número 5 diz que é somente para lotação superior a 250 pessoas, conforme IT 10, tá? Então, a IT 10 é a que trata de CEMAR, controle de material de acabamento e revestimento. Então, se a sua igreja tiver lotação maior do que 250 pessoas, aí você vai se preocupar com o material daquela igreja, material do revestimento e do acabamento daquele ambiente, daquela edificação. Se não tiver, você não vai precisar se preocupar com SEMAR. Vai ter que ter ART? Vai ter que ter ART. Por quê? Porque se a edificação tiver mais do que 200 metros quadrados e é terra, desculpa, se a edificação, só edificações menores que 200 metros quadrados não precisam de ART. Se ela tem mais de 200 metros quadrados, precisa de ART. Se tem mais de 2 pavimentos, precisa de ART. Se tem mais de 250 pessoas, nessa ART vai ter que ser citado o SEMAR, tá? Aí precisa ter também, né, só para ficar claro aqui, cuidado com a saída de emergência, com a sinalização de emergência, com a iluminação, com os extintores e a brigada de incêndio. Brigada de incêndio exigida para lotação também superior a 250 pessoas. E aqui, iluminação de emergência para edificação com lotação a superior a 50 pessoas, já precisa ter a luz de emergência, tá? Então, nesse caso, é o CLCB ali, e para esse uso, com área menor do que 750 metros quadrados, e altura inferior a 12 metros. Beleza? Então, a gente aprendeu aqui a ver o grupo F, a entender o grupo F, aonde você vai se preocupar com material de acabamento e revestimento, com o SEMAR, tá? E tem aula de SEMAR que você vai saber exatamente o que você precisa fazer. Ah, Soraya, a minha igreja é grande, né? Então, vamos para a tabela C6F. Traço 1. Então, 6A, 6C, 6F1, tá aqui. Então, igrejas, F2. Térrea, altura menor ou igual a 6, né? Isso você precisa se preocupar. O que que é uma edificação térrea? O que que é uma edificação com altura menor ou igual a 6 metros? De 6 a 12 metros, tá? Então, vamos lá. Edificação térrea precisa ter acesso de viatura, segurança estrutural, compartimentação vertical e também controle de material de acabamento e revestimento. Então, ultrapassou 750 metros quadrados, né? Tá aqui, ó, área superior a 750 metros quadrados, ou altura superior a 12 metros, precisa ter o controle de material de acabamento e revestimento. E aí é a hora de você ir lá na aulinha de SEMAR, verificar o que você precisa fazer ali, tá? Então, eu acredito que dessa forma eu respondi a sua dúvida, certo, Eliseu? Então, você já deve ter até visto, né? Depois dessa, depois que a gente, depois que você deve ter assistido às aulas, porque essa dúvida você deve ter colocado, acho que no sábado, então você já deve ter até, já ter a resposta.
mas como está no nosso trato, ter essa conversa de segunda-feira, então tá aqui a resposta para sua dúvida. Deixa eu agora partilhar aqui a dúvida da Sônia. E a Sônia disse o seguinte: como calcula a carga extintora para cada tipo de extintor? Sei que depende do grupo e risco, mas tem alguma norma que fala como fazer esse cálculo? Sônia, seguinte, a gente não precisa fazer o cálculo da carga extintora do extintor, tá? A norma já traz isso para a gente. Ela já traz que, por exemplo, o extintor de água é 10A, já é a carga extintora. O extintor de pó BC é 20 BC, tá? Então, você não precisa fazer esse cálculo. Não precisa fazer esse cálculo. O extintor já é 10A, já é 20 BC. Então, a gente não precisa fazer esse cálculo. O que que a gente precisa fazer? A gente precisa distribuir os extintores. Ah, Soraya, mas tem um tanque diesel de 10.000 litros nessa edificação. Ah, é um tanque diesel de 10.000 litros, de 15.000 litros, ou um outro tipo de material combustível ou líquido inflamável com uma quantidade XYZ, aí você vai na instrução técnica número 25, aí vai ter uma tabelinha dizendo qual a quantidade, a 25 e a 28, né? Tanto para GLP como para líquido combustível ou líquido gás combustível inflamável. Tem uma tabelinha para uma quantidade X daquele material, né? No caso de GLP, para tantos quilos, quantos extintores você precisa ter? Ah, para o caso de líquidos combustíveis e líquidos inflamáveis, para X metros cúbicos, quantos extintores? É carreta, não é carreta, né? Esse cálculo você não precisa fazer. Se é risco médio, risco alto, risco baixo, já está ali definido. Ah, então não pode andar mais de 20 metros, de 25 metros, de 15 metros. A nossa aula está muito bem explicadinha, a aula que fala de extintores, para você saber, né? Eu começo o primeiro extintor na entrada da edificação, a não mais de 5 metros da entrada, e vou distribuindo de acordo com a carga, com a carga que grau de risco daquela edificação, se é alto, médio ou baixo, tá? Então, você vai fazer a distribuição ali desses extintores. A carga extintora a gente não calcula. O extintor já vem dizendo. Às vezes é extintor de 4 quilos de pó químico, que é 20 BC, é extintor de 8 quilos de pó químico, que é 20 BC também. Tá bom, Sônia? Então, eu tenho um vídeo que eu até explico isso, porque os alunos costumavam me perguntar, ou mesmo os clientes também perguntam: ah, e agora? Eu preciso comprar o extintor de 4 quilos, de 6 quilos, de 8 quilos. E aí eu tenho que explicar para eles que não é o peso do extintor, e sim a carga extintora. E a carga extintora já vem descrita no próprio extintor, beleza? E quando é esses lugares muito grandes, né, que tem muito GLP ou que tem muito material líquido combustível, gás inflamável, e aí a gente precisa pegar a tabelinha e colocar a quantidade de extintor de acordo com o que está descrito na tabelinha. E aí tem aquela coisa, né? Ah, risco alto. Risco alto, uma unidade de extintor a cada 15 metros. E às vezes o risco alto é muito alto. E a quantidade de extintor é a mesma, tá? O que que vai mudar ali? Vai ser uma quantidade, vai ser a bitola do hidrante, vai ser a reserva técnica do hidrante, certo?
Então, Sônia, essa é a resposta que eu tenho para te dar. Não temos que fazer esse cálculo da carga extintora. Ele já está no próprio extintor. Não é assim que a gente trabalha, tá? Então, não depende do grupo de risco. O grau de risco vai dizer sim, se é risco baixo, médio ou alto, né? E aí, quando são coisas específicas, no caso de GLP, no caso de líquidos combustíveis inflamáveis ou inflamáveis, aí a gente usa a tabela da norma. Beleza? Olha só, são 8h17. Ninguém mais entrou. Então, hoje eu vou responder essas dúvidas aqui. A página da Hotmart está dando uns pauzinhos, não estou conseguindo colocar as últimas lives lá, não estou conseguindo entrar dentro da página da Hotmart, mas essa aula vai ficar um períodozinho ali no YouTube para que vocês possam ter acesso. Beleza, pessoal? Muito obrigada pelas dúvidas enviadas e até semana que vem. Ah, lembrando, quem já tiver assistido 80% das aulas pode solicitar no WhatsApp para mim ou para a Vânia para fazer parte do grupo de WhatsApp de dúvidas, aquele grupo que eu respondo ali quase que instantaneamente as dúvidas, porque é um grupozinho pago, mas eu só deixo lá dentro quem já tiver concluído as aulas, né? Porque não é lugar de eu ensinar. É um lugar de, Soraya, eu tô com um cliente aqui, quanto eu cobro? Soraya, eu tô com um cliente aqui, teve um problema, olha para mim. É, são coisas muito mais específicas, tá? Obrigada, pessoal. Continuem assistindo a aula e a gente vai aqui trabalhando juntos para vocês se tornarem especialistas nessa área. Até mais.